boa tarde, 17 horas e 9 minutos. Estamos ao vivo aqui com vocês que acompanham a nossa página pelo Bem de São José. Também você que acompanha a TV Shalom, no site da Shalom, shalomsjc.com. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Eu sou o seu amigo Marcelo Ferreira e nós vamos juntos até às 18 horas com notícias, com opiniões sobre o cotidiano de São José dos Campos e também matérias nacionais. Quero pedir para você compartilhar essa live, para você marcar pessoas, mandar aqui o seu comentário, o seu boa tarde, o seu pedido, aquilo que está acontecendo no seu bairro, a sua reivindicação, que nós também estaremos repassando aos órgãos competentes. Mandar um abraço aqui para o Pereira Davi, que já manda uma boa tarde para a gente, e muito obrigado a você que sempre está acompanhando o nosso programa. Toda segunda e quinta-feira, das 17 às 18 horas, estamos ao vivo aqui na página e também na mídia da TV Shalom, no site Shalom e nos aplicativos Shalom. Comigo aqui nessa tarde, nosso amigo Mendes, que estará conosco hoje participando do programa. Boa tarde, Mendes. Uma boa tarde para vocês, é um prazer estar participando desse programa tão importante que presta um serviço relevante para a comunidade e podemos também falar das notícias do dia a dia e de tudo que você precisa aqui na nossa região. É isso aí, pessoal. Compartilhe nossa live, nos ajude nesse sentido. Ô Mendes, você que é um cara antenado, nós temos visto aí a crise nos preços dos combustíveis, né? Em São José dos Campos, tem posto vendendo a R$ 5,27 o litro da gasolina, tá? R$ 5,27, preços que nunca foram praticados na história do país. Vivemos hoje uma profunda crise nessa questão dos combustíveis, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Antes disso, mandando boa tarde, meu amigo Danilo Pauli, que é lá de Jacareí também. Boa tarde, Marcelo, forte abraço e boa semana a todos. Para você também, meu amigo. E aí, Mendes, o que fazer com essa situação que a gente está vivendo? Boa tarde para vocês. De olho nessa crise do combustível, o presidente Bolsonaro trocou o Roberto Castelo Branco, que é um executivo do mercado, por um general, né? Justamente que é bastante experiente nessa área, porque é um general que saiu de Itaipu Binacional como diretor e agora vai assumir na Petrobras para resolver essa questão do preço dos combustíveis. Tanto que o presidente Bolsonaro vai retirar durante 2 meses o imposto do diesel, os impostos federais, né? Os impostos federais do diesel, justamente para que o preço da bomba não aumente. O grande problema dessa questão é que o preço do combustível, da gasolina, ele está atrelado ao dólar. E a gente teve um aumento no barril de petróleo para $60. E o que acontece? Quando o Pedro Parente ele fez a gestão da Petrobras, logo após o governo Dilma, ele linkou o preço do combustível dentro do Brasil com o preço do barril do petróleo lá fora. Então, se há aumento do preço do barril do petróleo lá fora, automaticamente isso se reflete no mercado e a gente tem reajustes praticamente diários do combustível. Então, Mendes, o que nós do Pelo Bem de São José sempre falamos, e fomos muito criticados pelos bolsonaristas. A gente sempre falou que o presidente ou que a Petrobras tem que praticar preços internos. Exatamente. Não tem que a nossa produção é suficiente para o nosso país. Exatamente. O Brasil hoje ele tem uma produção de 2,94 milhões de barris por dia. Nós já atingimos a autossuficiência do petróleo por causa do pré-sal, né? A gente já tem. Exato. A Petrobras é uma empresa que vai do poço ao posto e ela consegue verticalizar e horizontalizar toda a produção. Então, se nós temos a capacidade de produção, não há necessidade de atrelar o preço ao dólar. Porque o dólar já vai bater R$6. Exatamente. E se continuar dessa forma, não vai dar. Então, a gente sempre falou isso. E o seguinte, tem vídeos do presidente Bolsonaro, antes da sua eleição, que ele pensava dessa forma também. E depois que ele entrou, ele falou, não vou intervir na Petrobras. É um grave erro. Né? Se tem a produção nacional, deve praticar preços nacionais. E esquecer o mercado externo. Mas aí você tem um problema muito sério, porque a Petrobras ela é uma empresa lançada na Bolsa de Valores lá fora e ela deve satisfação aos seus acionistas. Ela está na Bolsa de Nova York e ela precisa fazer a manutenção desse preço do barril de petróleo atrelado ao consumo interno.
Agora o presidente Bolsonaro colocou esse novo general justamente para que eles possam sentar e verificar como que eles vão consertar isso. Tanto que a Petrobras, hoje os mercados abriram e a Petrobras já teve uma baixa no preço das ações. Mas eu acredito que eles vão conseguir resolver isso. É um problema que urge e o Bolsonaro sabe que isso afeta diretamente a popularidade dele. É por isso que ele está tão preocupado, ele fez uma intervenção direta nessa estatal. Então, como você disse, o Pedro Parente já praticava isso, né, algum tempo atrás. No governo Dilma, a Dilma segurou muito essa questão dos aumentos de preço, né? Exatamente, ela segurava a cada 2 meses, a cada 90 dias, ela fazia uma certa correção. Depois, quando a Dilma saiu, no governo Michel Temer é que começou essa alteração de preço do combustível dia a dia. E eu lembro que na época da Dilma, as pessoas falavam, eu não vou pagar R$3 no litro da gasolina, é um absurdo. E depois o preço veio galopando e atingiu o que atingiu na época hoje. dela, né, o que acontece? O preço da gasolina chegou a R$2,52, tem até um meme na internet de uma senhora no Rio Grande do Sul, onde ela diz, no posto de gasolina, né, ela está até um pouco nervosa, para que as pessoas não abasteçam, porque se elas não abastecerem, eles vão ser obrigadas a baixar o preço do combustível. Só que aí, de lá para cá, do governo Michel Temer, após a queda da Dilma, nós tivemos um problema. A gente teve o aumento da inflação. A gente teve a desvalorização da moeda, tanto que nós lançamos a nota de R$200, né? Porque a gente teve uma inflação, nos alimentos, e hoje é bastante claro que o real está desvalorizado. Então, eu entendo que hoje custa por volta de 5,60, mas é porque houve uma desvalorização da moeda também e houve um aumento do dólar. Então, o dólar hoje ele passou de 3 naquela época para praticamente 5,50. Tudo piorou, os índices, os números. Realmente houve uma piora. Agora, a gente nessa cobrança com o governo nas mídias, né, falando, o governo tem que praticar preços internos, baseado no custo de produção interno. E as pessoas da linha bolsonarista falando, não, tem que o Dória, a culpa é do Dória, né? O Dória tem que abaixar o ICMS, mas sempre houve ICMS. E a culpa não é do Dória, porque não é só em São Paulo que está esse preço, é no Brasil inteiro. E o ICMS de São Paulo é até um dos menores. Em Minas é maior a alíquota. Exatamente. Né? O grande problema... O problema é a produção da Petrobras, é a política de preço. O grande problema que o presidente pede, né, sua equipe econômica, é que os governadores retirem o ICMS do combustível, porque aí você não vai ter uma cobrança maior. Mas o ICMS do combustível, ele representa de 25% a 30% do faturamento de um Estado. Ou seja, o grande problema de você baixar impostos ou retirar impostos é que você já conta com essa receita. Se você tira a receita de um lugar, você tem que cobrir em outro. Porque Exatamente. O Estado já tem esse gasto. Agora, quando o Bolsonaro, lá naquela gradinha da saída do palácio, que ele começa a jogar para a torcida dele essa questão, ele começa a querer transferir a responsabilidade para os governadores. Uma responsabilidade que é dele. Nunca nenhum outro presidente quis transferir responsabilidade dessa forma. Então, os números econômicos estão ruins, reclamo que o seu governador que fechou, né? Os combustíveis aumentaram, reclame com o governador, que não abaixa ICMS. Os números da pandemia aumentam, reclama com o STF, que tirou meu poder. Então é uma transferência, na minha opinião, na minha humilde opinião. Existe uma transferência de responsabilidade. Ele tenta fazer isso, entendeu? Realmente, o que acontece é o seguinte, o que a gente sente quando você falou da área da saúde, e você falou dessa área, é que falta uma coordenação. Falta muitas vezes o presidente, ele dar o caminho, ele se sentar com os governadores, fazer uma reunião e procurar resolver, ter uma determinada agenda para resolver esses problemas. Não é o que está acontecendo. Então fica, né? A gente sabe que o Bolsonaro e o Dória hoje são inimigos políticos, visando 2022. O Dória faz a agenda dele, o Bolsonaro faz a sua agenda, e isso acaba gerando conflitos entre os dois. Mas o Bolsonaro, como é o presidente, nesse ponto eu concordo com você, eu esperava mais dele. Ele é que tem que chamar o país, chamar os governadores numa reunião e tentar resolver essa situação. Para a gente não ficar aqui na parte teórica e na parte prática, o que a gente pede para o consumidor, já que hoje nós temos internet, nós temos
modos de você verificar preço pela rede, que as pessoas verifiquem aonde tem os postos mais baratos e tente abastecer lá, né? Não aceitem abusos. Se um posto realmente estiver cobrando muito caro, você não abasteça ali, você abastece em outro lugar, né? Em São José, o posto mais barato identificado está R$ 4,54 o litro da gasolina. O etanol eu não sei, eu não abasteço etanol, mas na gasolina o etanol é sempre 70% do preço do combustível, né? Ele sempre tem que ser 70% do preço do combustível. A gente vai continuar nesse assunto. O Guilherme Araújo comenta aqui: abraço, Mendes, meu grande amigo da vida. Maria Damiana, boa tarde a todos. Muito obrigado, Guilherme. Edson Vander, boa tarde, amigos. Mas o Bolsonaro é isso, ele adora transferir responsabilidades. A culpa é dos governadores e dos prefeitos, da STF, etc. Verdade. Ainda então nessa situação, o Bolsonaro veio sofrendo pressão e ele disse que não iria intervir na Petrobras, isso semana passada. Agora ele mudou o comando, colocou um general. Eu também não compreendo por que um general, né? Esse governo tem mais generais, mais militares do que tinha o governo a partir de 64, que foi o regime militar. Tem mais nos ministérios do que antigamente, tá? Dá para se explicar. O Bolsonaro, ele sabe que colocar militares no comando de estatais, isso agrada em geral ao povo. O povo brasileiro, ele tem muita estima pelos militares. E o povo entende que quando você coloca um militar em uma estatal, as pessoas têm um entendimento de que o militar ele tem um senso de missão maior, ele tem um treinamento maior e ele vai saber resolver esse problema. Às vezes acaba não sendo verdade. Por exemplo, nós tivemos o Pazuello, que é o nosso ministro da Saúde, e que infelizmente não foi bem na condução da pandemia. Ele está ainda no cargo, né? Ele está ainda no cargo porque o Pazuello, ele obedece ipsis literis o que o Bolsonaro passa para ele. O Nelson Teich saiu, né, porque o Nelson Teich não concordou em assinar o protocolo da cloroquina e do tratamento precoce, que no momento ainda está provado que não funciona. O Mandetta saiu por desentendimento com ele também, porque o Mandetta tem o projeto político dele também. E, no final, nós tivemos o Pazuello, que tem um alinhamento direto com o presidente e que segue as ordens do presidente. Mas, infelizmente, o Pazuello, nós vimos que não conduziu a coisa a contento. Exatamente. Então, daí ele coloca esse general que veio de Itaipu, né? E o mercado agora foi para cima dessa decisão do Bolsonaro. O mercado está praticando... eu coloco como praticando um terrorismo econômico, porque é impossível uma empresa desvalorizar 70 milhões, 70 bilhões. 100 bilhões. 100 bilhões em um dia ou 2 dias. É impossível, Mendes. Então, o mercado ele não trabalha com dinheiro em espécie, ele trabalha com números. E eu acho que pratica um certo terrorismo. Eles querem essa liberdade, a não intervenção do presidente, para que continue tendo lucros exorbitantes os acionistas. Então, quem paga, quem banca esses lucros, as pessoas precisam entender, é você que abastece 20, 30, 50 reais lá no combustível, lá no posto de combustível perto da sua casa ou do seu trabalho. Então, eu acho, apesar de... Assim, eu sou independente. Quando o Bolsonaro acerta, eu cumprimento. E dessa vez, acertou, tem que intervir nessa situação. Não pode deixar os preços chegarem aos níveis que estão. É uma estatal, e estatal não tem liberdade econômica, não tem livre comércio dessa forma. Tem que ter o controle e tem que, sim, pensar no Estado primeiro, pensar nas pessoas, no povo que compõe o nosso Estado. Então, o mercado faz esse terrorismo hoje com o presidente Bolsonaro, que é desvalorizando. A Globo, né, a Globo também está batendo muito nessa questão, falando da desvalorização da Petrobras, mas eles não reconhecem que foi uma medida acertada para a população mais carente, a população brasileira, né, que abastece os caminhoneiros. Então, existe agora, o Bolsonaro tenta agora converter essa situação do preço, agrandando a população, e a grande mídia e também o mercado, né, o mercado econômico tenta agora puxando a corda do outro lado e ele no meio daquela situação não é fácil para ele, né?
Exatamente. Basicamente é o seguinte, hoje em dia as grandes empresas, elas são altamente financeirizadas. Então, quando você diz que a Petrobras perdeu 100 bilhões em um dia, ela perdeu 100 bilhões em termos de papéis, né? Houve uma época que a Apple, num dia, valia $1 trilhão, e no outro dia ela valia 900 bilhões. E as pessoas falaram, olha, mas a Apple está tendo prejuízos. Não, a Apple não tinha prejuízo. Quer dizer, de 1 trilhão para 900 bilhões, ela é uma empresa ainda competitiva, extremamente lucrativa. O grande problema hoje é que o capital é financeirizado, como diz o professor Paulo Giraldelli. Então, o que acontece? As empresas hoje estão altamente financiarizadas. Elas vivem da bolsa de valores de aplicações financeiras. Inclusive as grandes empresas, como o Globo, Folha de São Paulo, todas as grandes empresas brasileiras, Friboi, e aí vai. O que acontece? Vai haver essa onda sobre o combustível, e o problema é o seguinte, o aumento de combustíveis, o aumento do gás de cozinha e o aumento do diesel, sempre no Brasil, ele corroeu a popularidade dos presidentes. Isso aconteceu com o Fernando Henrique, isso aconteceu com o Sarney em 86, quando eu tinha 16 anos, aconteceu com a presidente Dilma, tanto que ela teve que intervir na Petrobras, porque a gente teve uma instabilidade ali em 88, na crise que nós tivemos financeira. E o que acontece? O Bolsonaro sabe que se ele não controlar isso politicamente, o aumento do diesel, o aumento da gasolina e o aumento dos combustíveis, ele sabe que politicamente vai custar muito caro para ele e a situação política dele pode ficar instável. Então, por isso que ele fez uma intervenção imediata. Certo. E tem que intervir mesmo, tem que trazer os custos para o mercado nacional. Tem na nossa página, se a Mariana conseguir puxar aí, tem uma arte do Bolsonaro, uma frase dele, eu acho que é a última postagem que tem. Se puder colocar na tela cheia para a gente, ou para quem está nos assistindo. Pedir para você compartilhar essa live, mandar um abraço para Nazaré Cruz, minha mãe, que está acompanhando nosso programa. Então, vamos esperar. Agora, essa indicação do presidente vai passar pelo Conselho Administrativo da Petrobras. E muito provavelmente vai ser aprovado. E já tem data para isso, você sabe? Ainda eu não sei dizer para você, eu preciso me informar melhor sobre isso. Mas creio que nos próximos dias. Nos próximos dias, sim, porque numa estatal desse tamanho, não há vácuo. Quer dizer, automaticamente você já tem que ter uma pessoa para assumir ali imediatamente. Pode jogar. Essa frase, Mendes, eu achei muito interessante essa frase dele, ó. Foi pensado, né, de toda uma fala dele, esse trecho. Ninguém vai interferir na política de preços da Petrobras. Eu não consigo entender. Ele diz, eu não consigo entender. Em um prazo de 2 semanas, tem um reajuste no diesel de 15%. Não foi essa a variação do dólar aqui dentro, nem do preço do barril lá fora. Então tem coisa que tem que ser explicada. Isso é uma crítica direta ao Castelo Branco, que deixou a presidência. E o Bolsonaro está correto nessa afirmação dele. Um reajuste de 15% no diesel em 2 semanas não tem explicação. De onde veio isso, Mendes? É que o ex-presidente Castelo Branco, ele é um homem do mercado. E como homem do mercado, ele sempre vai procurar maximizar o lucro da empresa aonde ele está. E ele estava na Petrobras. Então a decisão dele, as decisões ali, elas são técnicas. E muitas vezes essas decisões implicam em um aumento do combustível, implica no aumento da bomba, porque o presidente Castelo Branco, ele tem, o ex-presidente, né, que era o ex-presidente da Petrobras, ele tem um compromisso com a empresa e com seus acionistas. A Petrobras, ela veio de uma situação muito difícil, ela quase quebrou quando a gente teve o problema do Petrolão. Sim. Entrou o governo Michel Temer, ele colocou o Pedro Parente, depois colocou outros executivos, e a Petrobras hoje ela está, digamos assim, recuperada. Ela tem prejuízo, mas ela está saneada. Tá. Então, sempre, quando você coloca o executivo do mercado, ele vai ter uma visão de mercado dentro daquela empresa. E nem sempre a visão do mercado acaba sendo benéfica à população. Exatamente. Lembrando que as refinarias brasileiras estão refinando cerca de 30% da sua capacidade. Então, está muito ociosa. Poderia, porque a Petrobras está exportando petróleo bruto para refinar lá fora. Exatamente. Isso tem encarecido muito para a gente também. Sendo que tem as refinarias aqui dentro. É algo inexplicavelmente.
Mas é que quando você exporta petróleo, quando você refina, exporta e você manda esse petróleo, o que acontece? Você faz uma receita em dólar. E isso é que é importante para a companhia. Mas o problema é que eles estão comprando. Eles não estão só vendendo. Vendendo, ok. Mas daí você vende e recompra depois em dólar também? É que o problema é o seguinte, você tem autossuficiência na produção do petróleo, como a gente é autossuficiente, mas você tem um problema nos derivados. Nem todos os derivados do petróleo o Brasil produz. Então, o que acontece? Muitas vezes você importa derivados, você importa componentes. Então, acaba fazendo isso, né? É uma troca. O Edson Vander comenta, Marcelo, mas você acha que essa intervenção vai fazer efeito? Edson, creio que sim, porque o presidente se indignou contra a situação. Até então, ele estava tranquilo, ele estava inerte a essa situação. Agora não, agora ele se indignou, então acho que vai ter efeito sim. Né? Tem efeito sim, vai haver um efeito, porque é uma intervenção política direta na estatal, é uma intervenção política, vai ter o Congresso junto também. Isso teve uma repercussão direta na mídia, e isso afeta diretamente a população, e afeta diretamente os caminhoneiros, aquela pessoa que coloca gasolina no tanque. Agora, há um problema também, né? Por que o combustível também passou para 5,60? Porque você também tem inflação. O que acontece? De lá para cá, a gente teve a volta da inflação no Brasil, e a volta da inflação ela pressionou os preços. A gente teve a alta no supermercado, a gente teve a alta na comida, na energia, nas contas de água. O IGPM desse ano deu 23%. Ano passado, 2019, foi 7%. Então você vê como aumentou. Ainda, além disso, Edson, o presidente está retirando impostos federais. Não é muita coisa, mas eu creio que deve impactar uns 20 centavos no litro do combustível, né? O que faz diferença, porque se você impacta em centavos do combustível no final da bomba, principalmente para quem compra uma quantidade muito grande de combustível, como caminhoneiros, frutistas e tudo mais, isso faz uma diferença enorme. Nazaré comenta, vejo que Bolsonaro não tem saída. Leca Nunes, boa tarde, amigos. Boa tarde, Leca, sempre com a gente. Outra coisa que o Bolsonaro falou também sobre a Petrobras, que a gente está caminhando para o encerramento desse assunto, é sobre o salário dos executivos. Tem executivos ganhando R$400 mil por mês lá dentro. O presidente ganhava cerca de 50 mil por semana. Então é um absurdo também. Isso é pago com dinheiro dos consumidores. Isso é pago pelo dinheiro do povo, porque a Petrobras é uma empresa pública, né, de capital misto, tem seus acionistas, mas esses salários são pagos. A Petrobras ela tem uma forma de remuneração, como tem muitas grandes empresas multinacionais do porte de uma Chevron, de uma Shell, né, de uma ExxonMobil, que é atrelar o pagamento do executivo pelo desempenho que ele tem, em termos de venda, em termos de faturamento. Quer dizer, quanto mais a empresa fatura, mais o executivo ele ganha um bônus. E o que acontece? É óbvio que o presidente se indigna, porque o presidente hoje ganha 35 mil, 40 mil reais por mês. Em um executivo, ele chega aí, como você disse, tirar 400 mil por mês ou 50 mil por semana. Quer dizer, você só consegue atrair executivos de alto calibre para essas empresas se você pagar essas quantias. Porque senão você não consegue atrair executivos assim. Essa situação da Petrobras é bom para a gente também ver a questão da possível privatização, né? Eu sou contra a privatização da Petrobras. Acho que deve privatizar só o refino, o transporte, como já foi a Transpetro. Mas a Petrobras, como a extratora do petróleo bruto, acho que ela deve continuar sendo estatal. Mas isso não pode impedir que outras empresas operem no mercado, né, Mendes? Que na verdade muitas empresas já operam no mercado. Quer dizer, quando a gasolina vai ali para o posto, na distribuição, a gente já tem aí a Shell, mas não refinam, né? Não refina. Agora o refino, o petróleo bruto, exatamente, o petróleo bruto ainda é do povo. É da Petrobras, na verdade, né? O que acontece? Deveria, né? Exatamente. O refino sim deve privatizar. Exatamente. Essa é uma área muito sensível. Os políticos brasileiros têm muita resistência a privatizar a Petrobras. Agora a gente tem a ala militar que está entrando nisso e eles também são contra essa privatização porque eles entendem que a Petrobras é estratégica
Se não tivesse havido a pandemia, o coronavírus, o que acontece? A privatização da Petrobras e das estatais teria sido mais fácil. Mas após a pandemia, o papel do Estado ele se tornou muito preponderante nos países. Sim. Mariana, põe os comentários para mim aqui, se possível, da live. O papel do Estado se tornou muito preponderante. Um exemplo clássico foi o SUS. Quer dizer, se o Brasil não tivesse o SUS, na pandemia, a gente teria simplesmente estado numa coisa trágica, né? Através do SUS, o Brasil conseguiu, de certa forma, não digo resolver o problema da Covid, mas muita gente foi tratada. Você vai dizer, Mendes, mas morreram 240 mil pessoas. É verdade, mas sem o SUS teriam morrido muito mais. Não, a iniciativa privada não daria conta dessa situação. O SUS é muito bom. Vamos lá, Elaine Campos Mendes, muito esclarecedor, ela comenta. Romacilde Rodrigues, aí Mendes, manda palminhas para você, Mendes. A Vera Lúcia, nossa amiga aqui de bancada, Vera Rebelo. Essa atitude do presidente é populista, pensando nas eleições de 2022. Uma atitude errônea. Discordo, Vera. Sem dúvida, Vera, a atitude é populista, sim. É de certa forma um populismo. Mas o que acontece? Ele estava pressionado a fazer isso. A atitude populista é assim, Vera, você acertou politicamente. O Herbert disse todos os presidentes eles recorrem a isso, pelo menos em termos de Brasil. Pro RH, viu? O Herbert está cortando o telão lá na imagem, tá vendo? Ou não? Quase 40% da capacidade de refino parada, as refinarias enferrujando. Venderam recentemente a refinaria da Bahia a preço de banana, verdade, sem licitação para o empresário árabe. Então, Bolsonaro resolveu importar 80% dos Estados Unidos por vassalagem ao Trump. Óleo diesel, gasolina, gás de cozinha e querosene de aviação, 100%. Com quase 40% importada, dolarizam o preço da gasolina. O Edson Vander, ele comenta, para mim o problema todo é a desvalorização da nossa moeda. Exatamente. Então eu acho que o problema vai continuar. Eu, sinceramente, gostaria que desse resultado essa mudança do presidente. A Vera deseja um bom programa. Carlos Torres, Prefeitura declarou estado de emergência por conta da pandemia, mas ainda não habilitou, não consigo acesso ao saque de parte do FGTS. Carlos, você mandou uma mensagem para a gente, né, Carlos, a respeito disso. E não tem o que a gente pode estar te ajudando. A recomendação é ficar batendo nessa tecla para que a prefeitura, para que você consiga, então, a prefeitura habilite esse estado de emergência para que você consiga o acesso. Vera, RH, cadê o atestado? O Vander comenta. Romacilde, precisamos de um cara como Mendes na Câmara de São José para fazer a diferença. Obrigado, Romacilde, agradeço. Já colocando você como candidato aí. Edson Vander, Vera, RH, cadê o atestado, etc. Boa tarde, meus amigos de bancada. Então é isso. Vamos aguardar, então, a questão da Petrobras, né? Vamos aguardar. Nós não há muito o que fazer, porque passou-se 24 horas, né? Então ainda é muito pouco tempo para a gente dizer o que é que de fato vai acontecer. Exatamente. Falando em 24 horas... Nós temos a questão do deputado Daniel Silveira, que está preso já... Que dia que foi preso? Que dia que foi a prisão dele? Quinta-feira, se eu não me engano? Foi quinta ou sexta-feira. Alguma coisa assim, né? Isso. Eu sei que ele falou que ia dormir só na delegacia, né? E acabou que já está dormindo alguns dias lá. Já está dormindo na delegacia há alguns dias. Está no presídio da Polícia Militar. O que você achou dessa questão aí? Eu tenho uma opinião formada sobre isso. O que você achou dessa prisão? Foi arbitrária ou não? Qual a sua opinião, Mendes? Digamos assim, os juristas eles dizem que a prisão do Daniel Silveira é arbitrária, mas eu acredito que o Daniel Silveira atravessou os limites institucionais. Veja bem, as pessoas dizem o seguinte, olha, o deputado ele tem liberdade de expressão. É verdade. Mas o deputado ele tem que entender que ele é um parlamentar pago pelo povo, ele tem um microfone, e eu vou dizer um termo aqui, ele não pode vomitar no microfone as coisas que ele quer. Ele tem que ter decoro, ele tem que ter postura no cargo dele. Ele não pode dizer os absurdos que ele diz.
O deputado, ele sempre se comportou de forma truculenta. Por exemplo, nós tivemos a morte da Marielle Franco, quando ele pegou a placa da Marielle e rasgou junto com o Wilson Witzel. Você pode não concordar com as posições políticas da Marielle, e é um direito seu, ou do PSOL, do que quer que seja. Mas você não pode destratar. A pessoa morreu, você não pode destratar daquela forma. A Marielle era uma parlamentar. Mesmo que você não concordasse com ela, ela não teria que ser assassinada por causa das posições políticas dela. E ele, simplesmente de lá para cá, se elegeu em cima de um discurso truculento, violento, inclusive defendendo o Bolsonaro e defendendo as coisas mais absurdas do mundo, como o AI-5, o fechamento do Congresso, violência contra as pessoas. Quer dizer, ele, como deputado federal, ele estava agindo de forma delinquente. E não pode fazer isso. A partir do momento em que ele ameaçou fisicamente as pessoas do STF e passou a ameaçar fisicamente as outras pessoas, aí perdeu, né? Não havia o que fazer. O STF se sentiu ameaçado e o prendeu. Né? Ele vai continuar preso, ele foi abandonado praticamente pelo Congresso. O Arthur Lira não quis comprar a briga dele. O presidente Bolsonaro até agora não se pronunciou. Ele esperava que o presidente Bolsonaro viesse a socorro dele e as hostes bolsonaristas. Ele está praticamente abandonado e vai ficar. Então, teve a votação, né, na Câmara. Ele teve 364 votos favoráveis à prisão dele e 130 votos contrários à sua prisão. E tomou de 11-0 no STF. Quer dizer, todos os ministros do STF deram 11-0 nele. Lembrando que o artigo 53 da Constituição dá o livre... garante, né, o direito de fala ao deputado, etc. Exatamente. Mas o artigo 55, ele fala que sobre o abuso desse poder de fala. E no entendimento do STF, houve um abuso da parte do deputado. Né? Houve um abuso, porque o que acontece? O falecido Ulisses Guimarães, o senhor Constituição, ele dizia que o traidor da Constituição, como diz o Marco Antônio Villa, é o traidor do Brasil. E o que acontece? Você se eleger pela Constituição, como o Daniel Silveira se elegeu, e você praticar a política pela Constituição, e dentro da política você querer trair a Constituição, isso é crime. Então o que acontece? Quando eu sou um político, eu me elejo deputado, me elejo governador, presidente, o que quer que seja, e eu digo que a democracia tem que acabar, e que o Congresso tem que ser fechado, e que o Brasil tem que ter um golpe militar, na verdade você está tentando contra a Constituição, porque isso é proibido. Isso não é permitido. Segurança Nacional, né? Exatamente, você está mexendo com a Lei de Segurança Nacional. Eu entendo que o Daniel Silveira e uma grande parte das pessoas que apoiam o Bolsonaro, elas entendem que uma parte da população entende que o Congresso, o STF, tem que ser fechado. Se você for na rua, as pessoas vão falar, mas para que serve deputado? Para que serve senador? Para que serve STF? Fecha essa porcaria tudo que economiza o dinheiro. Mas não é bem assim, né? Porque você precisa ter os poderes constituídos. Você precisa consertá-los, não fechá-los. Claro, imagina, isso... Olha, é uma dureza você pregar contra isso, né? Você hoje nas redes sociais falar da importância do STF, da manutenção dos poderes, você é apedrejado. Isso acontece muito comigo, eu passo muito por Sim. isso. Mas é a verdade, a gente tem que falar a verdade, fazer o que é certo, doe, custe o que custar. Entenda que o Daniel Silveira, ele foi eleito num regime democrático. O Bolsonaro foi eleito num regime democrático. Outra coisa, o que as pessoas que falam, que são a favor da questão do Daniel e contra o STF nessa decisão, é que o STF antecipou, né, a etapa. Na verdade, tinha que oferecer uma denúncia à PGR, abrir uma denúncia na Câmara, ele ser investigado, aí sim, se ele perder o mandato, ele então ser preso. Mas o STF foi por cima, baseado praticamente nesse artigo 55, que ele extrapolou só seu direito à fala e opinião, e também na questão da Lei de Segurança Nacional, e também um pouco do inquérito das fake news. Lá, exatamente, mas as pessoas dizem, olha, mas o Daniel Silveira, ele... A liberdade de expressão dele foi afrontada. Veja,
O Daniel Silveira, ele é um deputado, ele tem um mandato e ele tem que manter o decoro parlamentar. Se uma pessoa qualquer fizer um blog na internet e lá ela ficar xingando o governo, isso é por livre e espontânea vontade dela. Ela não está recebendo dinheiro público para isso. Você vai dizer, Mendes, mas olha, mas tem o caso da Flor de Lis, que até agora não foi presa. É verdade que é um outro inquérito, isso é um rolo absolutamente terrível, né? Dessa deputada que até agora já deveria estar presa, não está presa, e acusada da morte do marido. O Daniel Silveira também, ele diz que o Gilmar Mendes vende sentenças, né? Se você perguntar para a maioria da população brasileira, a população brasileira vai te dizer o seguinte: olha, eu não gosto de Gilmar Mendes porque o Gilmar Mendes só defende ricos e poderosos. É verdade. Se o Daniel Silveira, como parlamentar, ele diz que o Gilmar Mendes vende sentença, ele tem que ter provas disso, porque ele é um parlamentar. Ele está falando pelo PSL, pelo partido dele. E quando você faz uma acusação, você precisa ter prova. Exatamente. O ônus da prova cabe ao acusador. É isso. Pessoal, dando sequência aqui, tempo voa. Está na nossa página aí uma campanha para ajudar a Samira. A Samira é profissional de enfermagem no Pio 12, 25 anos de profissão, já ajudou muita gente, uma pessoa muito querida na área. E ela está com um forte tumor, um câncer maligno no globo ocular e precisa levantar um dinheiro, arrecadar um dinheiro para custear parte ou boa parte desse tratamento. E tem um vídeo aí que nós postamos hoje na nossa página no Facebook e também no nosso Instagram. Você pode, lá nesse vídeo tem o Pix dela, você faz o Pix diretamente na conta dela. R$10, R$20, você vai estar ajudando bastante a Samira. Outra pessoa que nós estamos também batalhando para ajudar a vender as rifas é o Robson. O Robson é aquele moço que apresenta aqui conosco o programa. Ele, de uma mente brilhante, gosto muito do Robson, muito inteligente, muito sensata. E o Robson está passando também por um problema de saúde sério, mas que vai vencer, eu tenho fé em Deus nisso. E o Robson está leiloando, ou melhor, está rifando um drone de alta tecnologia, custa em torno de R$8.000, e com R$10 você compra esse bilhete da rifa, e tem 5 números nesse bilhete. Então, aí, está na tela aí para vocês verem. Nossa, um drone Mavic Air. Nossa, esse drone realmente é muito moderno, muito legal. Muito top. R$8.000 esse drone. E por R$10 você tem 5 chances de concorrer. Então não é só pelo drone. O drone é uma forma de retribuir a sua colaboração nessa rifa. Então, entre em contato com o Robson. Tem o contato dele na postagem. Lá no nosso Stories, tanto do Facebook quanto do Instagram. Tem essa foto e tem também o @ do Robson. Chama ele no direct e compre a sua rifa. Não compre um número apenas, não, R$10 não. Compre 5 números, compre 10 números. As suas chances aumentam de ganhar. E você vai ajudar muito o Robson para juntar o dinheiro, para custear essa cirurgia que ele precisa fazer urgentemente. Tá? Então, o drone é só um presente. Eu já disse para o Robson, eu comprei, e se eu ganhar, eu vou devolver o drone para ele. Mas você... que quiser o drone, vai te ajudar bastante. É uma profissão, é um trabalho extra que você vai poder desenvolver, abrir uma empresa de filmagem aérea, muita coisa pode se fazer com o drone. Então tá aí essa questão do Robson também. Outra coisa que eu queria comentar com vocês, que repercutiu muito na página, é o preço das carnes, a alta do preço da carne. Mendes, nós viemos de 2019... Final do ano de 2019, eu lembro muito bem, que estava caríssimas as carnes, não tinha pandemia ainda. Então, muita gente fala, isso é resultado... lá, a imagem aí. O quilo do patinho. Tem gente que está questionando a data. Patinho, gente. A data. Falando, mas é do ano passado. Tá, mas não abaixou. Pelo contrário, aumentou ainda mais. Outra coisa, tem gente que está questionando gordura. Isso não é patinho, não. Então... Estão achando que a gente fez montagem e tal. Imagina, a gente não tem para que fazer isso. Vai no açougue aí perto da sua casa que você vai ver. As pessoas hoje não comem carne vermelha. Se come uma vez na semana, de 15 em 15 dias. Está todo mundo no frango, na linguiça, na salsicha, no ovo, né? Exatamente. Que aumentou pra caramba também. O ovo também. Teve um aumento praticamente de 20% no... Então, eu sempre compro e ficou bem caro.
Tá tudo muito caro e é um absurdo. Então, antes da pandemia, porque tem gente que fala assim, nesses comentários aí tem, não mandou ficar em casa? A economia veio depois? Agora chegou depois. Não, já estava antes da pandemia. Preços altíssimos por conta da exportação desenfreada para a China. Exatamente. A grande pauta da exportação brasileira hoje é carne, né, suína, bovina e de frango. Nós temos aí a pauta de exportação de minérios, combustíveis e soja, né? Agro. O que acontece? É muito melhor para as empresas você exportar a maior quantidade de carne possível do que você vender no mercado interno. Né? Vender em dólar, né? O dólar é alto. Exatamente. O dólar alto, você vai faturar em dólar, né? Foi o que aconteceu, por exemplo, com os arrozeiros, né? Mas com a importação você conseguiu dar uma equilibrada. Na verdade, mais uma vez, é aquilo que eu falo para o consumidor. Existem alguns supermercados, pelo menos aqui no Vale, em Jacareí, onde eu moro, que às vezes tem algumas bandejinhas de carne que você compra até por um preço adequado. Você não vai comprar em grande quantidade. Mas eu já cheguei, por exemplo, a comprar uma bandejinha de carne para a família por R$ 7, R$ 8. Não é filé mignon, não é uma carne de primeira, mas é algo que dá para você consumir. Mas nas carnes mais nobres, realmente a picanha, o contrafilé, eles sempre praticam o preço mais alto por uma questão também mercadológica, né? Porque a pessoa que vai ali, ela compra um contrafilé, ela compra uma picanha, ela sempre gosta de comprar para fazer um churrasco, para fazer uma festa, uma comemoração, e geralmente no mercado se cobra um pouco mais. Mas até a carne de terceira, um assim, por exemplo, está R$ 25, R$ 26 o quilo. Tá um absurdo. E eu não vejo uma luz no fim do túnel, porque agora as pessoas desviaram o foco da questão da carne e estão na gasolina. Então a carne está esquecida. Enquanto isso, o preço lá em cima, por conta da exportação. Eu conversei com um pecuarista alguns meses atrás, ele disse que existe é mais barato vender para fora do que aqui dentro, ele disse. Tem uns incentivos para exportar. Tem um incentivo para exportação, o nosso Camex, né, ele sempre faz um incentivo para exportação, porque a exportação você gera emprego, você precisa aplicar protocolos sanitários para você poder vender essa carne, e a garantia de que você vai receber esse dinheiro era clara. Quando você tem ali inúmeras cabeças de gado, você vende pela Friboi, por exemplo, a Friboi, você sabe que você tem a sua receita garantida. E você tem a receita garantida por um ano. Então, quer dizer, você não vai enfrentar os rigores do mercado interno, como concorrência de preço e tudo mais. E tem uma coisa, né, que nós temos que falar aqui também. No período da pandemia, o único setor que não pode reclamar da lucratividade são os supermercados. Eles não podem reclamar da lucratividade, pois nesse um ano, a única coisa que o povo fez, inclusive eu e muitas pessoas, foi ir ao supermercado e principalmente para consumir gêneros alimentícios. Carne, ovos, leite, pão e tudo que for. Macarrão e tudo mais que tiver ali. Maria Remédios comenta: parabéns, Mendes, precisamos de você na Câmara. A Mauri Chacur, salve Mendes, muito obrigado. Nós, Jesuíno Mendes. Jesuíno Mendes. Esse te conhece bem. Então, pessoal, pesquisem bastante. Viu oferta, mande pra gente inbox, no direct e tal, que a gente vai divulgando também. Vamos partir já para o encerramento. Quarta-feira, o Comitê Estadual do Plano São Paulo se reúne para mapear, designar as novas fases de algumas regiões do estado. Existe a possibilidade de endurecimento, de rigidez maior na questão desse plano, dessas fases, por conta da nova variante do coronavírus, que tem aparecido muito no estado de São Paulo. Araraquara, por exemplo, está em lockdown total, por 72 horas, se eu não me engano, né? Até os supermercados foram fechados, postos de combustível. A prefeita Suelen de Bauru também, que está com um problema muito sério, ela foi até no gabinete do presidente Bolsonaro e ela tem sérias discussões, né, com o governador Dória, porque que Bauru também estava com um problema. Peitou o Dória. Ela peitou o Dória, ela estava com um problema sério em Bauru. Os números aumentaram? Os números tinham aumentado também. Porque ela não o Dória colocou Bauru numa
O Dória, a gente fala, é o comitê, né? É, o comitê, né? Exatamente, aquele comitê. Colocou e ela não aceitou, né, essa colocação, né? Flexibilizou a cidade. Então os números aumentaram lá. Agora vai ter que esperar 15 dias. Esse problema do coronavírus é isso. Quer dizer, você abre, espera 15 dias para você ter a certeza que se você abriu a economia, se aumentou o número de pessoas no leito de UTI. Agora, São José encerrou a semana com 61% dos leitos ocupados, o que poderia nos colocar na fase amarela do plano, né? Regredir mais uma fase, saindo da laranja. Essa fase amarela flexibilizaria, poderia abrir os bares, música ao vivo e aumentar a capacidade para cerca de 40% de ocupação dos estabelecimentos. Mas mesmo estando na fase laranja, isso já tem acontecido. Os comerciantes, as pessoas têm feito isso por conta própria. Em São José foram inúmeros os bares que ficaram abertos após as 20 horas, que é o que determina a lei, com as mesas. E o bar não poderia nem estar aberto, nem até as 20. Bar, realmente todos deveriam estar fechados de acordo com o plano. Estou dizendo que eu sou a favor disso. Senão arrumo briga com os comerciantes donos de bar. Isso não é uma opinião, estou falando o que o plano diz. O plano diz que os bares não poderiam abrir, mas todos estão abertos e tem bar funcionando até 22, 23, 0 horas com mesas, né? Então, por conta própria, as pessoas estão indo para a rua e isso pode refletir daqui a algumas semanas e ter que restringir o comércio de novo, porque aumenta o número de casos. Essa é uma equação difícil de fechar, porque se você dá o lockdown em tudo, quer dizer, isso já se provou um verdadeiro desastre, porque o número de bares, padarias e comércios que fecharam é simplesmente assustador. Quando você anda, você vê mais placa de aluga-se. O pequeno comerciante, o pequeno microempresário já não existe mais. Os comerciantes já estão utilizando a sua própria economia para bancar a empresa. E é aquilo que eles falam, quer dizer, os boletos não esperam, quer dizer, eles fecham o comércio, mas eles não diminuem o valor do IPTU, não se diminui o valor do aluguel, não se diminui o valor da conta de luz, não se diminui o valor da conta de água. Como que fica o comerciante? Quer dizer, ele fecha tudo, mas o que é que acontece? Ele fica com o boleto para pagar? Então, quer dizer, numa perspectiva de cuidado com a pandemia, a ideia do Dória, ela funciona, quer dizer, você tenta isolar todo mundo. Mas numa perspectiva econômica, é simplesmente um desastre. É um desastre total. É um desastre total. O que se defende, todo mundo está defendendo, pelo menos no mundo todo, nos Estados Unidos é assim, é o que está acontecendo, por exemplo, na Flórida. Você abre o comércio, mas as pessoas respeitam as regras. Hoje, quando você vai a um supermercado, você passa o álcool gel, o segurança está ali para conferir, as pessoas usam máscara, né? Você vê dentro do mercado um determinado distanciamento, a não ser em época de festa, que as pessoas ficam um pouco amalucadas. Mas, geralmente, no dia a dia, você pode perceber que as pessoas, elas em geral, elas estão obedecendo. O problema agora no carnaval aí foram essas festas aí clandestinas, né? Esses bailes clandestinos que é simples, você não tem como evitar. A polícia descobre, desbarata aquilo ali e acabou. Eu não vejo por que fechar o comércio. Não há o que fazer. O que tem que se reforçar é a campanha das pessoas continuarem com o isolamento social, a máscara, o álcool em gel e todos os cuidados necessários para evitar a pandemia. A higiene, como todo mundo diz. Eu também penso, Mendes, igual você, que os donos de bares têm que se sustentar também, trabalharem, né? Cuidarem de sua família, pagarem seus compromissos. Mas numa mesa de bar não tem distanciamento, numa mesa de bar não tem uso de máscara, não tem como controlar isso. Exatamente. Algumas pessoas vêm, então, falam da prevenção. Daí falam de medicamentos não comprovados cientificamente para a Covid, né? Como ivermectina, cloroquina, que não ficou provado. Mas existem muitos que falam sobre isso. Eu acredito que esses medicamentos realmente não são para Covid, mas nada é para Covid. Não existe medicamento para Covid. Não existe, só a vacina mesmo. Eles aumentam, sim, um pouco a imunidade. Curam até malária, por exemplo.
são vermicidas, né? Como a ivermectina. Ivermectina, se você tomar, mal ela não te faz, né? E a cloroquina, a gente sabe que ela era usada até para mulher grávida contra a malária. Né? O grande problema foi uma guerra política e a politização dessa situação. Agora, essa questão é o que eu volto a bater. Como fica o comerciante quando ele fecha o comércio dele? Ele não tem faturamento. O IPTU não baixou o preço, a conta de luz não baixou o preço, a conta de água não baixou o preço. E o comerciante tem que pagar os boletos, tem que pagar o salário. Lógico que o governo teve a ajuda no salário dos funcionários, quer dizer, você paga ali 50% e os outros 50% a empresa paga. Mas é uma situação que você vai adiando um problema. A única solução realmente é a vacinação em massa. Exatamente. Quem puder, fique em casa, né? Se não puder... se não puder... Todos os cuidados, né? Ganhar o seu pão, trabalhar, enfim. Você tem que se manter, o governo não tem como te ajudar. E ninguém quer ajuda, todo mundo quer ganhar o seu pão, né? Exatamente, porque os comerciantes estão pedindo isso, né? Está faltando aí uma coordenação, uma reunião para chegar a uma coordenação de como resolver esse problema. Não ficar só briga, só conflito. Partindo para o encerramento, Valéria Pugina, parabéns pelo canal de informações, são de muita qualidade e altruísta. Obrigado, Valéria. Shakira Marques, meu pai jesuíno, sempre com ideias e percepções muito coerentes. Obrigado, filho, te amo. Um abraço a todos. Mendes, obrigado pela participação. Que você fique conosco aqui. Será um prazer ter você. Muito obrigado a todos. Participar aqui pela primeira vez da TV Shalom, com o apresentador e todos aqui. Esse espaço, sobretudo de altruísmo, de informação para as pessoas, sobretudo de cidadania. E esperamos estar juntos outras vezes, discutindo todos esses assuntos. Quinta-feira agora, 17 horas. O programa Pelo Bem de São José de novo no ar aqui na Shalom e também na nossa página no Facebook. Quero pedir mais uma vez, encarecidamente, nos ajude compartilhando essa live. Um forte abraço e até a próxima.